Olá, CDD 04, é um prazer estar com vocês aqui nessa manhã de sábado, né? Hoje a gente vai trazendo um conteúdo novo, um conteúdo aí super importante, né, para a vivência de vocês e para a bagagem de vocês como cuidadores também, né? Então hoje nós iremos trabalhar aí o capítulo 6 do material do livro de Saúde e seus Cuidados, certo? Abram aí na página 33. Nós iremos falar sobre hiperatividade. Então, antes da gente começar o nosso conteúdo, já peço para que você dê uma pausa nesse vídeo, pegue o material, faça uma leitura prévia, para quando a gente começar a falar aqui, tudo ficar mais fácil, mais tranquilo de compreensão, ok? Então já vão aí lendo, e a gente sabe que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente busca entender daquele conhecimento, mais fixa na nossa cabecinha. Então, quem ainda não fez aquela leiturazinha antes, dá uma pausazinha agora, lê e depois libera o vídeo para vocês assistirem, certo? Então, vamos lá. Gente, hoje, como eu falei para vocês, nós iremos falar sobre hiperatividade. Só que antes da gente iniciar o conteúdo novo, eu preciso fazer uma revisão do nosso conteúdo anterior, né? Isso. E no conteúdo anterior nós falamos e aprendemos sobre encomprese e enurese, né? Isso. E aí eu queria saber de vocês se vocês lembram o que é a encomprese e o que é a enurese, né? Isso. E aí eu queria recordar um pouquinho com vocês que a encomprese, ela é considerada uma incontinência fecal, né, onde o sujeito ele vem perder aí algumas quantidades de fezes em lugares inespecíficos, né, uma vontade que acontece espontânea, é um ato involuntário, a pessoa não consegue se controlar, né? E também tem a enurese, que a enurese, ela é um problema, certo? Que é quando o indivíduo ele tem aí perdas de urina durante a noite, né? Principalmente no momento do sono. Então, o paciente ele começa a fazer xixi na cama, né? Ou se não, tem dificuldade em parar esse ato de urinar na cama. Então, a gente conheceu esses dois probleminhas aí que podem acarretar tanto em crianças, como adolescentes, como também idosos, não é isso? E aí vocês já podem pegar o material de vocês aí em mãos, eu já estou com o meu aqui, certo? Abram aí na página 33, como eu falei para vocês no início do conteúdo, e nós iremos falar sobre hiperatividade. Vocês irão aprender como identificar uma criança hiperativa, saber o que é a hiperatividade, conhecer o TDAH, né? E as estratégias que vocês, cuidadores, podem aí adquirir para a vivência de vocês durante o dia a dia com o cuidado de uma criança com hiperatividade TDAH, certo? Então a gente vai conhecer um pouco mais. E aí, antes da gente começar o nosso conteúdo, eu queria perguntar para vocês se vocês sabem o que é a hiperatividade. Já ouviu falar? Conhece alguém que tenha? Tem algum familiar que tenha? Já cuidou de alguma criança hiperativa ou com TDAH? Né? O que é que vocês devem fazer? Vão lá no grupo do WhatsApp e relatam lá pra gente, né, o que é que vocês aí já vivenciaram e etc, para que a gente tenha aí uma interação no grupo, certo? Ai, professora, cuidei de uma criança que era hiperativa, tinha tantos anos, ela tinha um comportamento assim, assim, assado, o desenvolvimento dela era tal, tal, tal. Então, vamos lá interagir, ok? E aí, para começar, eu trago algumas informações super importantes para vocês que diz o seguinte. A hiperatividade, ela é um estado excessivo de energia, que pode ser tanto motora, que é aí a questão da criança não parar quieta, correr, pular, brincar, mexer com uma coisa, mexer com outra, e também a questão mental, certo? Quando a criança ela tem algum probleminha aí mental. Então, pode ser considerada esse aumento aí da atividade, tanto física como mental. E aí a hiperatividade, ela também é um sinônimo de aumento e ou de excesso de atividade no comportamento. A gente chama aí de
hipercinético. O hiper vem de muito, né? E a cinesia vem do movimento. Então, a gente já sabe que a hiperatividade, ela tá relacionada ao aumento da atividade, né? A criança, ela é muito ativa, ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí, esse momento que ela tá fazendo muitas coisas ao mesmo tempo não traz bons resultados, porque ela não consegue se dedicar a uma coisa só e finalizar aquela tarefa. Então, é aquela criança que tá assistindo televisão, mexendo no celular e jogando bola, né? Aquela criança que tá pintando, mas tá escutando uma coisa e olhando pra outra, né? Ou senão aquela criança tá pulando. Na mesma hora tá jogando bola, andando de bicicleta, joga uma coisa, joga outra, mas não finaliza nenhuma das atividades, né? Então, a hiperatividade, ela tem essa característica. E aí a gente vai falar um pouco mais, porque eu trago algumas informações para vocês que diz o seguinte: a hiperatividade, ela apresenta um alto grau de cronicidade. O que é isso? A pessoa que tem a hiperatividade vai conviver para o resto da vida com os sintomas da hiperatividade, certo? Ele é uma pessoa hiperativa. Se for na fase infantil, ela vai levar isso até a fase adulta, até a velhice. Porém, se a criança hiperativa, ela tiver os cuidados, todos os preparos antes, né, durante toda essa fase mais intensa, ela pode conviver muito bem com a hiperatividade. Então, cerca de 70 a 80% das crianças, elas contêm aí o TDAH, que o TDAH é o que, professora? É o déficit de atenção, certo? Com a hiperatividade. Então, tem pessoas que têm o déficit de atenção, somente o déficit de atenção, aquela pessoa que perde a atenção com facilidade, e tem pessoas que têm o déficit de atenção mais a hiperatividade. Então, além de perder a atenção com facilidade, ainda é hiperativo. Então, o TDAH é justamente isso. A sigla significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa informação tem aí na página 33 do livro de vocês. Então, quando vocês abrirem aí, vocês já veem todas essas informações. Por isso que é importante vocês pegarem o material e ir acompanhando a aula de acordo com o que eu vou falando, junto com o material de vocês, porque tudo que eu coloco aqui, muitas vezes é retirado. Aliás, a maioria das vezes é retirado do material de vocês, e aí tem como vocês aproveitarem ainda mais. E às vezes alguma coisinha eu esqueço de falar, e aí quando vocês vão ler, tem no material de vocês. Por isso que é importante vocês estarem aí com o livrinho, sempre por perto e acompanhando. Gente, a prevalência de pessoas com hiperatividade, ela é de 5% da população infantil mundial. Então, muitas vezes a hiperatividade, ela não é diagnosticada em casa, mas ela é diagnosticada na escola, né? Os professores muitas vezes conseguem observar essa alteração do comportamento da criança e avisa aí aos pais e os responsáveis. O TDAH, ele é um dos transtornos mentais que mais tem aí encaminhamento para serviços especializados. Então, muitas vezes as crianças hiperativas, elas são encaminhadas para o psiquiatra ou para o psicólogo, e muitas vezes para os dois, tanto para o psiquiatra como para o psicólogo, certo? Mas, professora, por que para o psiquiatra? Gente, a hiperatividade, ela tem níveis, tem desde o nível mais leve até níveis mais altos, certo? E aí vai depender do nível que essa criança tem de hiperatividade. Então, se ela é hiperativa, mas a hiperatividade dela não atrapalha no desenvolvimento dela, show de bola. Mas se ela é uma criança hiperativa e a hiperatividade está atrapalhando no desenvolvimento dela, aí essa criança, ela vai precisar muitas vezes do acompanhamento do psiquiatra, porque dependendo da alteração que essa criança, do aumento da hiperatividade que essa criança tem, ela vai necessitar de alguns medicamentos para auxiliar aí nesse autocontrole, certo? Não é tão aceito. Tem muitas mães que não gostam muito, porque não querem robotizar as crianças, certo? Então, a gente sabe que quando a criança, ela começa a tomar alguma medicação, ela fica como se fosse um pouco robotizada, né? Um pouco mais mecânica, por causa do controle do medicamento. Mas isso é em casos mais extremos, certo? Hoje em dia tem muito mais controle fazendo o acompanhamento com o psicólogo do que com a medicação. É muito mais utilizado a psicologia aí do que a própria medicação. Mas quando o caso, como eu falei anteriormente, é extremo,
cabe sim o profissional ir no psiquiatra e ser encaminhado aí para o uso de medicação. Gente, identificando o TDAH, como é que eu sei que essa criança ela é hiperativa ou até mesmo tem déficit de atenção, né? Então a criança ela não presta atenção a detalhes e ou comete erros por omissão. Então pode acontecer, certo? Dessa criança ela não prestar detalhes em atenção, não prestar atenção a pequenos detalhes, né? Ela perde a atenção com facilidade, tá fazendo uma coisa, mas deixa e não sabe mais onde foi que parou, né? Ou comete erros por omissões, de derrubar coisas, de perder coisas por desleixo, por falta de atenção mesmo, certo? Tem dificuldade em seguir instruções e finalizar tarefas, então tem essa dificuldade muitas vezes de continuar fazendo aquela tarefa ou de realizar aquela tarefa que requer muita atenção. Fala excessivamente, então a criança hiperativa ela tem essa questão da fala, ela fala bastante, gosta muito de conversar, é muito tagarela, né? Distrai-se com facilidade, então tá fazendo uma tarefa, mas se passar uma muriçoca na frente, ele já perde a atenção da tarefa. Então por isso que a gente tem que estar muito atento aí, né? E estar sempre inquieto é uma das características bem proeminentes em pessoas hiperativas, né? Essa questão da inquietividade, gosta muito de estar se movimentando, gosta muito de estar mexendo, pulando, correndo e etc. Ele está sempre se mexendo, seja com os pés, seja com as mãos, ou tamborolizando com os dedos, mas ele não consegue ficar quietinho, parado, sem estar em movimento. Sempre se levanta quando é para ficar sentado, por isso que os professores eles conseguem ter essa sensibilidade em diagnosticar mais rápido, porque percebe que aquela criança ela não consegue ficar na roda, no momento das músicas de roda, daquele momento de todo mundo ficar quieto, sentadinho ali prestando atenção. Ou se não, no momento de estar fazendo a tarefa, a criança tá correndo, pulando, mexendo com os outros colegas. Então, são formas aí da gente identificar essa criança hiperativa, né? Fica correndo, perambulando, tem dificuldades em participar de brincadeiras calmas. Então, tudo como se fosse, por exemplo, uma leitura. Vai colocar a criança para um momento de leitura. E essa leitura é somente lendo, sem muita interação de voz, de corpo, etc. A criança ela não vai estar nem aí. Certo? Você vai ler o livro todinho e a criança não sabe nem o que foi que você falou, porque ela não vai prestar o mínimo de atenção. Então, quando a gente vai ler ou vai querer chamar a atenção de uma criança hiperativa, a gente precisa usar muitos gestos, muita interação de voz e de corpo também, para que essa criança ela sinta atraída por aquele momento que você está proporcionando. Certo? E aí nós temos aqui outras informações que eu falei já um pouquinho antes, que é sobre os medicamentos mais a psicoterapia. Às vezes os dois andam aí um do lado do outro para trazer melhores resultados para essas crianças, ok? As estratégias, né? O que é que vocês como cuidadores podem trazer aí de estratégia para essas crianças, né? Então, dar ordens diretas e claras, nada de muita conversação, nada de muita coisa, muita informação. Então, fazer com que a criança ela entenda aquilo que você quer fazer, mas seja direto, seja objetivo, seja claro. Instruir a criança a não interromper as suas próprias atividades. Então, muitas vezes é vocês que vão ensinar a criança a ter o autocontrole, a terminar aquilo que ela começou. Então, se a criança ela tá pintando um desenho, ela riscou tudo porque quer terminar rápido, manda ela refazer, né? Agora com calma, com paciência, e aí dizer, olha, João, vamos pintar novamente, porque não se pinta assim, vamos usar mais cores. Tem criança que no momento ela quer tanto terminar aquela tarefa que ela usa só uma cor, porque não quer nem ter o trabalho de trocar a coleção, né? Então a gente precisa estar ali educando, ó, vamos pintar o sol de amarelo, a árvore de verde, vamos respeitar o traço. Então são formas de a gente ir trabalhando aí a concentração dessa criança. Determinar horários fixos para atividades do dia a dia e da rotina. Então essa criança ela precisa ter essa rotina sempre bem caprichada, né? Sempre respeitar os horários. Então saber que de 7 horas ela precisa estar tomada banho para tomar café, às 8 horas precisa fazer a tarefa da escola, de 10 horas ela tá livre para fazer alguma atividade que ela goste, né? Se for brincar, muitas vezes interajam com a criança, vamos fazer massinha de modelar,
vamos brincar de tal coisa, mas que estimule ela a finalizar aquilo que ela começou, certo? O ambiente de preferência sempre bem organizado. Se você tem problema de déficit de atenção, se você tem hiperatividade, você precisa estar em um local onde o ambiente favoreça para a sua concentração. Então, se naquele local que a criança vai fazer atividade tem muito brinquedo, tem muitos quadros, tem muitas coisas que chamem a atenção, até mesmo ruídos, televisão, som, rádio, o que tiver ali para atrapalhar, a gente precisa desligar, criar um clima mais favorável para o aprendizagem dessa criança. Então, desliga a TV, baixa o volume do som, o que tiver para ali, o que tiver gerando algo que faça com que ele perca essa atenção, a gente precisa tirar. Até mesmo o celular, para não ficar mexendo no celular no momento que vocês estão interagindo com essas crianças, certo? Reprimir de maneira apropriada os comportamentos inadequados. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, de saber como chegar para reprimir, não gritar e não fazer com que a criança ela fique com medo de não querer fazer atividade porque não consegue, porque muitas vezes a criança ela tá dando o seu máximo, mas a hiperatividade ela não ajuda. Então, os problemas que ela pode vir desenvolver além de alguns traumas, porque ela mesma percebe que não consegue, ela não vai querer fazer porque sabe que pode ser que vai levar algum batido, alguma coisa do tipo. Então a gente precisa ter maior cuidado, paciência, saber como lidar com essas crianças, certo? Elogiar os avanços da criança. Então, terminou a atividade sem precisar de você estar ali, sempre no pé, sempre ensinando, sempre, né, estando ali de olho. Fez a atividade todinha, sem nenhum tipo de pressão, ótimo, elogie, né? A criança ela se sente mais motivada, ela se sente até mais feliz quando a gente elogia de algo que está fazendo, comeu o alimento todo, vestiu a roupa sozinha, sem pressa, sem ser de mau jeito. Então são coisas que a gente mantém o quarto organizado, então são coisas que a gente deve sempre elogiar. Estimular a criança a prática de atividade física e fazer novas amizades. Então a criança ela precisa sim estar ali sempre brincando, de preferência colocar a criança a praticar esportes. Isso é muito bom porque gasta aí a energia que tem acumulado nessa criança, certo? E o diagnóstico da hiperatividade, como é que acontece, professora? Como eu falei para vocês, existem 2 profissionais que são aí de grande importância para o diagnóstico dessas crianças, né? Que são os médicos psiquiátricos e os psicólogos, né? O diagnóstico, antes dos 4 anos ou 5 anos raramente é feito, pois o comportamento das crianças nessa idade é muito variável e a atenção não é tão exigida quanto a atenção de crianças maiores. A partir dos 5 anos é que a gente exige mais das crianças, né? Que é quando ela vai começar a aprender a ler, é quando a criança ela vai começar a precisar ter um comportamento mais regrado. Então, antes disso é um pouco mais difícil, principalmente quando os pais são de primeira viagem, que não conhecem tanto os comportamentos infantis, certo? Mesmo assim, algumas crianças desenvolvem o transtorno numa idade bem precoce e tem um diagnóstico mais precoce. Então, crianças que vão para a escola cedo, que a professora percebe o comportamento diferencial, pais que já têm outros filhos, que percebem que naquela faixa etária a criança ela já era tratada de tal forma e tá tendo uma dificuldade em aprender, em se concentrar e etc. E o diagnóstico ele é fundamentalmente clínico, realizado por profissionais de preferência da psiquiatria, como eu falei desde o início, o psicólogo e o psiquiatra, certo? Gente, a atenção que eu peço para vocês, né, que lembre-se que a criança com TDAH, ela está sempre tentando, né, corresponder às expectativas que vocês colocam neles, né, de aprender, de fazer aquela atividade, de cumprir com as obrigações e os deveres dele. Mas às vezes não consegue. Deve sempre lembrar aos pais que estes devem ser otimistas, pacientes, persistentes com o filho e não deve desanimar diante dos possíveis obstáculos, né? A criança ela tá ali sempre dando o máximo dela, por mais que vocês percebam que é difícil, né? Às vezes falta paciência, mas a gente precisa manter sim todo o cuidado. Muitas vezes a hiperatividade ela é confundida com essa criança é mal educada, essa criança não tem limites, essa criança é mimada, e não é,
certo? Muitas vezes é a própria hiperatividade e o déficit de atenção que está ali, sempre estimulando essa criança a não ter esse bom comportamento. Mas a gente precisa ser otimista e estar do lado da criança para que ela, quando chegar na fase adulta, ela já tenha um bom, como é que eu posso dizer, uma boa vivência, um bom comportamento e saber lidar com o déficit de atenção e com a hiperatividade, certo? Gente, o nosso próximo conteúdo nós iremos falar sobre acidente vascular cerebral, nós iremos falar sobre AVC. Então não perca, já vai fazendo aquela leitura prévia, já vão lá se preparando que o nosso próximo conteúdo vai ser maravilhoso, certo? Atividade, professora, como é que é a atividade? Gente, a atividade sempre eu pergunto de acordo com o que a gente acabou de aprender. Então, eu posso perguntar o que é hiperatividade? E aí vocês vão dizer, né? A hiperatividade é isso, excesso daquilo, né? Então, que eu acabei de falar lá no iniciozinho do nosso vídeo, certo? Então, vocês podem responder tranquilo, não deixem para a última hora. Sempre respondam assim que vocês terminam de visualizar, assim que vocês terminam de ver o vídeo, já aproveita, já responde para ficar tudo ok. E aí eu deixo a nossa frase de hoje, como nós estamos no sábado, início do final de semana, eu deixo a seguinte frase: espero dias leves, de paz, amor e muita felicidade. Então, é isso que eu desejo para vocês, é dia leve, é dia com paz, é com amor, com saúde, né? Então, eu desejo um bom final de semana para todos vocês, meus alunos, para os familiares, para todo mundo, certo? Um super beijo no coração. Vocês sabem que eu tô disponível para vocês no horário da aula de vocês. Então vamos lá, vamos interagir, vamos perguntar que eu estou lá esperando por vocês, ok? Super beijo e tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro.